Oi, gente, seja bem-vindo a esse canal. Você que está sempre aqui comigo, seja bem-vindo de volta. É um prazer te ter aqui. Hoje nós vamos falar sobre a dormência, um sono profundo que está pairando, né, sobre toda a Terra. Acho que não é só no nosso país, no Brasil, mas em diversos lugares, em diversas cidades, países, está acontecendo uma dormência que está levando a muitos a um sono profundo. E, obviamente, eu estou falando do povo de Deus, porque o mundo, ele já tem a condição que tem, ele já está dormente, ele já está morto, ele não existe luz no mundo, mas eu quero falar hoje para aqueles que vivem na luz. Está acontecendo alguma dormência aí na sua casa? Algum sono profundo? Então fica aqui comigo. Pode ser que eh, você diga, não, eu não estou dormindo. Não, eu não estou dormente. Eu estou bem, graças a Deus. Mas fique aqui porque pode ser que o Senhor tenha algo para acrescentar na sua vida ou até mesmo te trazer o anúncio de que você está nessa situação. Então vamos lá? Eu preparei aqui algumas coisas que achei que são importantes para colocar dentro desse tema, que esse tema aqui é muito amplo. Nós teríamos assim muito o que falar sobre isso. E o mundo, ele tem as suas cisternas, né? Ele tem as suas águas. E a fonte do mundo é Satanás. Inclusive o Senhor nos conta, nos diz, nos revela na sua palavra, que é a nossa bússola, que o mundo ele jaz no maligno. O mundo ele já está condenado. Nós viemos lá, estávamos condenados, estávamos bebendo daquelas águas, estávamos nos alimentando daquilo que lá possui. Mas será que agora, hoje, nesse momento, nós estamos atentos sobre isso? Estamos atentos sobre essa situação que está acontecendo diante dos nossos olhos? Aqueles que estão em espírito, aqueles que estão de pé, eles precisam estar atentos. Por quê? Porque eles podem cair. Por que será que eles podem cair? Porque estão desatentos, porque não estão prestando atenção naquilo que estão consumindo, na amizade que muitas vezes eles têm no mundo, ou aquilo que está pairando sobre a terra, que é essa mistura que nós podemos conscientemente ou inconscientemente fazer e nem percebermos quando nós vemos nossa vida espiritual está indo por água abaixo e nem nos damos conta, porque há uma dormência e a palavra ela fala dessa dormência. Ela fala de um tempo trabalhoso. Ela fala de algo que viria sobre nós e que nós precisaríamos estar atentos, porque poderia nos enganar. Poderia vir para roubar aquilo que nós já recebemos, para trancar lugares que nós já tínhamos acesso. E isso tudo não acontece de um dia para o outro. Isso acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas coisas que consumimos, nas coisas que fazemos, que vemos, naquilo que pensamos. Então é sobre isso que eu quero falar. E a história que o Senhor me trouxe foi lá no tempo de Noé. Vamos voltar para lá? Bem, os tempos de Noé eram tempos que a palavra, a história vai nos dizer que eram tempos de uma promiscuidade, de uma imoralidade, de uma devassidão na terra muito grande. E aquelas pessoas que lá estavam, elas não tinham nenhum compromisso mais com a sua vida espiritual. Então, as coisas elas foram se degradando. Eles naquele período, eles viviam muitos e muitos anos. Então, o acúmulo não era somente para eles.
O acúmulo também era para a terra, para o local, para o lugar que eles estavam. Porque aquilo que nós fazemos reflete em todo o nosso ambiente. Reflete na nossa casa, na nossa família, nas pessoas da nossa localidade. Isso tudo é espiritual. Quando nós trabalhamos esse lado espiritual, de entendermos o que acontece no mundo espiritual, nós vemos isso muito bem. Então, aquele tempo era um tempo que aquelas consequências, as consequências daqueles atos trouxeram o juízo de Deus. Era algo tão tremendo, era algo assim que estava acontecendo numa velocidade tão grande, numa disseminação tão grande, que aquilo chamou para si, atraiu a justiça, o juízo de Deus sobre aquela terra. E nós sabemos que ela foi exterminada. Aquelas pessoas, elas passaram por situações de qual elas não precisavam passar. Porque havia ali uma voz, que era a voz de Noé naquele tempo. Noé foi ali a voz que alcançou durante muitos, muitos anos. Foram anos e anos e anos que Moisés não só externava o que estava falando, ou seja, ele condizia com aquilo que ele falava. Estava sendo visto aquilo que ele falava. Porque ele não só falava que vinha um dilúvio, mas ele estava preparando algo que o colocaria fora daquele dilúvio. Ou seja, Noé, ele estava ali falando e ao mesmo tempo colocando para fora, à vista de todos, a construção da arca de Noé. E você vê que ele falava em meio àquela multidão. Noé, ele era uma voz que bradava, ele não se calava, nem diante das zombarias. Com certeza, a gente conjecturando pode imaginar o que aquele homem viveu. Foram mais de 100 anos ali propagando, falando aquilo que aconteceria, aquilo que Deus não só disse para ele, como ele tomou para si e foi operar naquilo que ele cria, naquilo que ele acreditava, naquilo que ele depositava a sua fé. Porque se ele começa a falar, se ele começa a bradar de algo, ele precisa gerar em cima daquilo que ele está falando. E foi assim que Noé fez, e é assim que nós temos que fazer. A nossa fé precisa aparecer, ela precisa estar ali, diante dos nossos olhos. Eu não posso dizer que tenho fé em algo, mas na hora de trazer à tona, o que eu trago à tona não é aquilo que eu estou falando, não é aquilo que eu estou acreditando de fato. E Noé não. Noé, ele construiu a arca. Era algo inédito. Tanto a chuva, da forma que ele diria que estava vindo, quanto aquela construção. Quem que poderia dizer que aquilo não era uma loucura naquele tempo? Assim como hoje o evangelho é visto como uma loucura. E muitos contaminados, eles contaminam. Assim como aquela terra estava contaminada. Aquelas pessoas estavam umas contaminando as outras com as suas imoralidades, com as suas impurezas. Elas colocaram aquilo que já estavam nelas para fora de uma forma intensa. É uma história que você mergulhando nela, você vai ver a intensidade daquele momento. E nós sabemos que aquela geração se voltou contra o Criador. Foi uma decisão assim tão unânime, foi uma decisão assim tão grandiosa, foi se expandindo, se expandindo, e ninguém mais se importava. Ninguém mais acreditava que havia ali um Criador, havia alguém acima deles. E eles não consideraram aquilo que a história falava, aquilo que era real e aquilo que estava ali sendo anunciado para eles. Porque havia uma dormência, havia
a dormência do pecado. Existem enfermidades, existem situações que a pessoa ela não sente ali, né? Às vezes a gente faz ali uma cirurgia e fica um lugar ali onde foi feito dormente. Às vezes é uma enfermidade, você toca e você não sente. Muitas das vezes o pecado está aqui, está sendo feito, está sendo propagado. Eu estou gerando aquilo ali, eu estou naquilo ali, mas há uma dormência em mim. Se eu permanecer em Cristo, se eu buscar em Cristo, se eu ter um cotidiano, uma vida com Cristo, se eu considerar que eu tenho um Criador e eu preciso viver nele, eu preciso estar nele, certamente essa dormência ela vai se diluindo e eu vou conseguindo sentir, eu vou conseguindo entender, porque o Espírito Santo de Deus ele vai ali trabalhando em mim. Mas há uma dormência que ela é alimentada. Quando eu vou lá, ao invés de ir naquela fonte que é Jesus, naquele Criador que eu preciso me encontrar com Ele, eu vou para para as águas daquela fonte imunda, daquela fonte em densas trevas que é o mundo, sem perceber, daqui a pouco eu não irei mais estar sentindo nada. Eu estarei com uma vida espiritual completamente dormente. Eu já não me dou conta de como eu estou. Eu já não me dou conta de quanto eu abandonei aquilo que era necessário que eu continuasse, aquilo que era necessário que eu persistisse. E isso por quê? Por causa das contaminações. Hoje, atualmente, nós não estamos vivendo coisas diferentes daquilo que Noé viveu, mas numa velocidade muito intensa e muito mais abrangente, porque nós temos aí, né, a tecnologia, nós temos aquilo que pode nos consumir literalmente e esvaziar tudo aquilo que nós recebemos. Não tem mais aquilo que você consegue reter. Então você começa a ficar dormente, você começa a entrar no sono, na apatia, e aquela apatia vai te trazer um sono profundo. Lembra das virgens? Que elas estavam dormindo, mas a que estava por causa da longa espera, mas a que estava dormindo, as que estavam dormindo no Senhor, vigilantes, elas tinham azeite, elas tinham depósito, era diário, as outras não, e elas ainda queriam tomar aquilo que era das outras, elas queriam aquilo, mas nós falaremos sobre isso em outro momento. Porque aqui eu quero trazer para você que o Senhor, ele está nos atentando para esse tempo. Ele disse em sua palavra que viriam tempos trabalhosos. Viriam tempos onde nós seríamos muito roubados. E muitas das vezes nós não nos damos conta que estamos vivendo esse tempo. E que a vigilância precisa ser muito grande. Porque temos diante do nosso alcance muito mais armas do inimigo, temos muito mais proliferações, a amplitude é muito maior do que aquele tempo de Noé. Nós estamos aqui estamos vivendo a nossa vida, não sabemos que muitas das vezes a nossa vida espiritual ela já se foi há muito tempo por causa dessa dormência. E como se dá essa dormência, irmãos? Nós vemos hoje muito perigoso. Por quê? Porque nós não podemos passar por aquele momento onde não filtrar aquilo que estamos ouvindo por causa de uma vida espiritual que não está diante da presença do Senhor. Então, como eu não vou diante da presença do Senhor examinar como está a minha vida e aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho recebido, então fica ali
comprometido. Às vezes, naquelas nossas conversas informais, no nosso trabalho, no nosso círculo familiar, de amigos, no dia a dia, no mundo, os nossos assuntos, aquilo que falamos ali, é uma coisa muito importante nós nos atermos, principalmente por estarmos em momentos comuns, informais. E pode ser que a gente ali esteja diante de coisas que o Senhor abomina, diante de conversas, diante até de brincadeiras que a palavra de Deus rejeita veementemente, diante de assuntos que o próprio Deus nos fala que nós precisamos tapar os nossos ouvidos. E a gente no dia a dia acaba não percebendo essas coisas. E quando a gente vai ver, nós estamos ali frutificando aquilo que nós escutamos. Aquela semente que recebemos do Senhor é roubada, ela é arrancada de nós, ela não frutifica, e naquele lugar as sementes que vão sendo acolhidas pelo caminho, que vão sendo plantadas no coração. E a corrupção, ela chega, ela corrói ali. E é muito interessante porque a palavra de Deus, ela fala que o coração, ele fala, a boca, ela fala daquilo que está cheio o coração. Muitas das vezes eu posso falar da palavra de Deus, mas eu falo de boca. Mas quando realmente eu estou ali, diante de uma tela, de um computador, diante de um celular, diante de um familiar, de um amigo, de um trabalho, de situações na vida, aonde aquilo que realmente vai sair da minha boca não é aquilo que sai quando eu estou pregando, quando alguém está me vendo, quando eu estou falando em situações de cristão. Eu me lembrei agora de uma conversa que eu vi, em algum momento eu vi isso. Isso é real, porque né, a pessoa estava dando ali o testemunho. Eu acredito que foi no livro que eu li. E aquele homem disse que ele estava andando na praia, John Beverly. Ele estava andando na praia e ele encontrou com um rapaz, né? Esse rapaz era de meia idade. E assim, ele começou a falar, né? Começou a falar ali que ali era um bom lugar. Ele estava a passeio, ele sempre passeava ali com a sua família. E nas férias que ele tirava. E esse homem era um pastor, é um pastor. Então, quando ele tinha esse campo missionário, então ele já estava acostumado, né, a ir nos lugares. E esse lugar é um lugar que ele ia sempre, todas as férias dele ele ia. E ele encontrou com esse rapaz, com esse homem lá na praia. E ele disse que o homem começou a falar que ali era muito bom. O pastor estava calado, né? Só cumprimentou ele, porque como ele é um pastor missionário, ele sabe aquelas pessoas que falam com todo mundo, né? Então ele cumprimentou ele ali, só tinham eles dois ali, fora do país, né? E quando começaram a conversar, aquele homem começou a falar com o pastor de lugares que ele estava ali esperando, aguardando a mulher, enfim, um monte de coisas ele estava falando para o pastor, e o pastor deixou ele falar. Que ele estava falando para o pastor que aquele lugar ali tinha lugares interessantes, e vocês estão entendendo. Então ele se abriu ali com aquele pastor. Só que aquele pastor deixou ele falar. E aí o pastor começou sem tocar nesse assunto com o homem, ele começou a entrar num assunto onde o homem perguntou: o senhor é evangélico? Aí ele falou: sim, eu sou. Aí aquele homem mudou. Por quê? Porque aquele homem se viu no espelho, né? Então, aquele homem foi e falou para ele assim: olha, eu também sou, eu deixei minha mulher, meus filhos. A conversa daquele homem mudou completamente. Ele nem se lembrou daquilo que ele falou. Ele nem entrou mais naquele assunto primeiro que ele iniciou ali com o pastor, mas o pastor sabiamente permitiu que ele falasse um pouco de tempo, mas o interrompeu com uma outra situação onde ele entendeu que aquele homem que ele estava ali diante dele era um homem de Deus. Então você vê que
as coisas, elas podem estar assim para nós, para a nossa vida, se nós não estivermos uma vida em Cristo. E nós, aquele homem certamente esteve ali naquele momento em que ele ouvia a palavra de Deus, ele recebia a palavra de Deus, porque ele aceitou Jesus. Então, aquele homem, ele foi se contaminando com o quê? Com as conversações, não abandonou os velhos hábitos. Ele não entendeu que ele precisaria passar por uma desconstrução. O mundo, ele atua numa vasta escuridão. Não há luz no mundo. Não há. A palavra de Deus, ela fala que nós devemos ser inimigos do mundo, porque se nós formos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Não há outra história. Então, se no mundo há um tesouro de um interior entenebrecido, né? O mundo oferece tantas coisas. É tão legal, é tão bacana, é tão divertido, é bom estar ali e parece tão inocente, é uma bobagem, tudo bobagem, é uma bobagem, quer espiritualizar tudo, quer isso, quer aquilo. Mas, irmãos, a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo na escuridão. E nas densas trevas que elas estão, há as trevas, o reino das trevas. E quando elas falam daquilo que lhes é próprio. E quando elas emanam aquelas águas que elas bebem daquela fonte, aquela fonte de trevas, elas estão fluindo, assim como nós fluímos águas cristalinas, águas, as palavras que saem do Senhor, que estão dentro de nós, e nós fluímos ali no ambiente, nas pessoas, nas coisas que nós vamos fazer, né? Às vezes a gente vê que a palavra de Deus, ela placa situações. Então, irmãos, aquelas pessoas também fluem. E o Senhor tem falado muito nesse tempo da imensidão de águas que estão sendo derramadas sobre o seu povo, águas sujas, águas rotas. Muitas das vezes as pessoas, elas vão procurar direcionamento naquela pessoa que está ali na internet, naquelas frases de efeito, naquelas músicas, muitas das vezes gospel, que te fala que você vai fazer e vai acontecer, mas se você não tiver vida com Deus, aquilo não é real para nós. Nós vamos continuar na escuridão. Nós vamos continuar agindo conforme o nosso próprio entendimento. E os conceitos do mundo é um conceito completamente contrário ao conceito do Senhor. Por quê? Porque o mundo, ele tem as suas próprias ideias. Ele tem sua própria liturgia. O desejo deles é crescente, é crescente, é crescente. É um que contamina o outro, que contamina o outro e que faz aquela coisa toda. E quando a gente vê, cria-se coisas absurdas que por mais que a gente fique falando, nossa, que coisa horrível, nós estamos participantes muitas vezes de pessoas que estão ali que parecem que está tudo bem, parecem que elas estão ali no seu cotidiano, passando para nós, né? São diversas, tem assim uma imensidão de entretenimento, uma imensidão de coisas que eu possa ali me colocar a minha alma diante daquilo. Aí o direcionamento que vem não é do Senhor. Muitas misturas. Tem pessoas que dizem que elas são cristãs, que elas estão em Cristo, mas elas não geram isso. São pessoas que estão ali em evidência, pessoas que estão em lugares de destaque, pessoas que estão na internet, pessoas que estão no seu dia a dia, falando do Senhor com as suas próprias convicções, com os seus próprios erros. A palavra está contaminada, por quê? Porque elas se contaminaram.
elas são contaminadas e contaminam outras pessoas. E muitas das vezes nós achamos que isso não tem problema nenhum. Nós ficarmos assistindo certas coisas não tem problema nenhum. Nós passarmos, não, peraí, deixa eu fazer a minha leitura diária, meu devocional, porque aí a minha alma entende, não, agora eu tô joia, eu fiz o meu devocional, né? Mas na verdade, você leu ali, você se confortou, mas a prática daquilo que você leu, será que você colocou em prática? Será que você passou um tempo para meditar, para saber o que aquela palavra estava te falando? Ou como ela estava entrando em você? Era um consolo, um conforto, era um confronto? Então, a nossa espiritualidade, ela depende da verdade. E a verdade é algo que quase ninguém tem ouvidos para suportar, porque a verdade, ela é dura. O evangelho, ele é confrontante. O evangelho, ele vai dizer para você por que você está vendo essas coisas. Por que você está compactuando com isso. Tem coisas que você está vendo que é contrário à palavra de Deus. Tem assuntos naquela pessoa que você segue. Tem assuntos, ela pode até se denominar cristã, mas ela vai falar de coisas que você está dormente. Você não vai perceber que é a serpente que está falando com você. Ela está roubando o que você tem e injetando veneno nela em você. Mas é tão bom, né? É aquela história do bem e do mal. É tão bom, mas a fonte é maligna. A fonte não é o Senhor. E só existem duas fontes, ou a das trevas ou a do Senhor. Não existe água que você vá beber fora do Senhor que te sirva. Muitas das vezes elas estão extremamente ansiosas. Elas esqueceram que a palavra fala sobre ansiedade. Elas esqueceram que se elas depositarem aos pés do Senhor e permanecerem ali, a paz que excede aquilo que nós entendemos, aquilo que nós vimos que ainda não está pronto, não está vindo, eu não tenho como segurar, aquela paz virá de que tudo está no controle do Senhor, de verdade, de verdade. Então a palavra de Deus, ela nos anuncia uma volta de Jesus. Tudo está acontecendo no mundo, tudo está se ajeitando de uma forma acelerada para que o sistema completamente voltado para aquilo que se falou, se cumpra. Está tudo diante dos nossos olhos. Enquanto isso, podemos estar dormentes e chegando a um sono profundo. Então, essa é a palavra que eu trouxe para você, para que você possa se despertar. Se você está neste lugar, aonde você vê as coisas que são contrárias, mas você não se importa com o que você está vendo, você não se importa quando alguém faz brincadeiras, memes com o nome do Senhor, parece tão engraçado, pessoas que ficam achando muito engraçado coisas que são graves, sérias, que é o pecado. Então, filmes, novelas, pessoas na internet, pessoas que a gente acompanha, que muitos acompanham, que estão frutificando o mal. O fruto deles é morte, não a vida. Enquanto isso, as coisas estão acontecendo ao nosso redor. As coisas estão de uma forma acelerada e a gente não se dará conta. E se alguém falar, que assunto é esse? Porque já não consegue nem mais escutar. Então, que você possa ficar com essa palavra. É uma palavra de saculejo, como eu falei no início. É uma palavra que vai te sacudir, que vai te fazer, que ela te faça ver aquilo que você não está vendo e ouvir aquilo que você não está ouvindo. Provavelmente, lá atrás, se você já está na fase dormente, o Senhor falou para você, você ouviu aquilo e você pensou, nossa, horrível, né? Mas daqui a pouco você, gostando dessa pessoa, nada a ver, e vamos embora ver.
Aí você faz ali o seu devocional, mas depois vai lá, passa horas e horas e horas, que aquele devocional estava falando ali para você, tudo aquilo você está ouvindo lá, de forma contrária, que aquilo lá está apresentando para você como uma coisa normal, corriqueira, mas você não está entendendo que você acabou de ler aquilo que você, depois que você fechou ali o seu caderninho, a sua Bíblia, você foi lá e olhou de uma forma completamente natural, sem se importar e até mesmo, muitas das vezes, sem sentir nada. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos ajudar a caminhar por esse mundo das trevas densas em luz, sabendo que as coisas estão acontecendo de uma forma grandiosa diante dos nossos olhos e o Senhor quer que a gente fique a par de tudo. Ele conta as coisas para nós, Ele nos mostra as coisas da forma que elas são, Ele não nos deixa enganados, enredados com as coisas que estão acontecendo, como se fôssemos aquém, como se a coisa fosse toda da forma que ela parece que é, mas não é. E repentinamente virá o dia do Senhor. E repentinamente aqueles que são do Senhor sairão desta terra. E aquilo que nós vimos na palavra, assim como está acontecendo aceleradamente, vai acontecer também nesse tempo. Então, que você possa ficar com esta palavra, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu quero fazer uma oração com você. Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, que esta pessoa que aqui comigo está possa ser tocada, sacudida por esta palavra. Senhor, que ela desperte, que ela acorde, que se ela estava dormente, que o poder do Senhor se manifeste a ela e que essa dormência caia por terra, que ela sinta agora, que ela sinta o Senhor chamando ela e dizendo para ela que ela precisa de um conserto, que ela precisa buscar o colírio da palavra para que as escamas caiam dos olhos, que ela precisa arrancar os tampões dos ouvidos para que ela não fique mais adormecida, que ela não fique mais andando, caminhando pela escuridão, sem entender, sem ouvir, como outrora, como Paulo vai dizer em sua palavra: antes nós éramos do mundo e andávamos como os nércios, mas agora não andamos mais assim, andamos conforme a Cristo, o que Cristo nos ensinou. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu poder quebre as cadeias, quebre as amarras, quebre os grilhões, eriva que da rabassúdia deste tempo, rican e achediba, que toda dormência seja agora, Senhor, tocada por ti. Toca, Senhor. Toca nos teus filhos que estão aqui comigo. Toca através desta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Ikandai açúdia. Senhor, que o veneno da serpente, o Senhor possa enviar os seus para retirar. Riba, que tairebaço, que debariadarádia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa hoje mesmo possa entender o que o Senhor está falando com ela, Senhor. Tu és o nosso ajudador, Tu és aquele que nos auxilia, Senhor. Tu tens preparado tudo, tudo está ao nosso alcance. A Tua palavra em Efésios diz, Pai, que as heranças estão nas regiões celestiais. Nos ensina, Senhor, a Te buscar. Nos ensina, Senhor, a encontrar, Senhor, aquilo que precisamos encontrar. Nos dá força, ânimo e vigor para caminharmos na terra como cidadãos dos céus, aplacando, desfazendo aquilo que está feito e precisa ser desfeito através de nós. Nesse tempo que o Senhor nos chamou para estarmos, para fazermos a diferença, para andarmos
em contrário ao mundo e às suas artimanhas. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa e nos guarda. Eu abençoo esta casa que está me escutando através dessa pessoa. Que o teu poder se manifeste nesta casa. Que o teu poder alcance, Senhor, esta família. E que haja o vigor do Senhor dentro deste lar. Eu te peço isto em nome do nosso Senhor Jesus. E já te agradeço pelo teu sustento nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você possa receber esta palavra em nome de Jesus. Fique na paz.